Sejam bem-vindos ao Gestão de Resultados, um podcast onde o objetivo é mentorar o nosso convidado. Quem está aqui hoje com a gente é o Marcelo, da Maré Móveis. Cara, esse cara fabrica um móvel que é simplesmente sensacional, acima das médias. A gente vai deixar o link depois aí. Sejam bem-vindos. Você que está aqui conosco pela primeira vez, então já fica a dica, segue, ativa sininho, compartilha, tudo que os outros youtubers famosos falam para você fazer no canal deles, faz o nosso também, né? Tudo aquilo que você já sabe, compartilhar, curtir, né? Sinal de fumaça, replicar e tudo mais, beleza? Sejam bem-vindos, esse é o Gestão de Resultado. Marcelão, obrigado pela sua presença aqui e por aceitar o desafio de vir aqui ao vivaço, né? Falar um pouco do seu negócio, do seu business, dos seus desafios e ser mentorado aqui e bater um papo também sobre gestão e gestão que gera resultados. Obrigado pela sua vinda aí, cara. Obrigado. Prazer é sempre nosso. Tá aprendendo contigo. Fala um pouquinho, né, para começar, né, um pouquinho do seu negócio da Maré, do seu business, do seu produto, para quem tá nos assistindo aqui, né, porque quem não te conhece ainda. Tá. A Maré é uma indústria de móveis para área externa, né, móveis de alto padrão, todos feitos à mão, né, e a gente atende aí com móveis de madeira maciça, móveis para a área externa. Quer dizer, então já de cara, tua estratégia é diferenciação, né? É diferenciação não de mercado. Não é custo e preço. Não. É? Legal. Esse é um mercado... Eu sou apaixonado por qualquer negócio que foque em diferenciação. Né? É uma característica que eu tenho também no meu serviço e tudo mais, porque eu acho que quando você tem uma estratégia baseada em diferenciação, aí você está levando a mercado, né, aquilo que há de mais precioso, que é o seu talento, que é o valor que o teu cliente está disposto a pagar para ter o teu produto ou serviço. E eu acho que é uma das estratégias mais difíceis de ser combatida, é quando você ancora o seu negócio em cima de diferenciação. Fala um pouquinho por que vocês foram para esse mercado, como é que nasceu a Maré? A Maré nasceu de um sonho, né? Eu me formei em engenharia civil, trabalhei muito tempo com madeireira, fazendo estrutura, deck, quiosque, e eu sempre tive a paixão pelos móveis de madeira maciça. E a gente via muito móveis rústicos, né? Todo mundo, na hora que eu falo que a gente faz móveis de madeira maciça, o primeiro impacto que vem na mente da pessoa é aqueles móveis rústicos. E o nosso não, tem um fino acabamento. Se você olhar ele, é um móvel para a área externa, mas você colocaria na tua área interna sem problema nenhum, né? Então partiu desse sonho. E aí no meio da tribulação ali da madeireira, de briga de mercado, porque a madeireira aí você briga por preço, a gente pensou em colocar um segundo business e aí focado em personalização, em fugir dessa área. E aí nós partimos de ter uma marca própria, patentear essa marca para poder já nascer direitinho. Então, na verdade, a Maré é um spin-off. Né? O que é o spin-off? É um produto que deriva do produto principal, é isso? Isso. Ela derivou da madeireira, né? A gente já tinha madeira, a gente já tinha todo o maquinário e a gente tinha a mão de obra, né? Só faltava mesmo direcionar. Olha só que sacada. Madeireira, convencional, guerra de preço, commodity, não é isso? Isso. Mercado prostituído, total, mercado, né? Total. E aí você ali falou, poxa, nós temos a madeira. Temos a principal matéria-prima. E como é que foi trazer esse conhecimento de desenhar móveis? Porque uma coisa é você pegar uma tora, serrar ela, transformar aquilo em tábuas, em caibro, viga, né? Produto seriado. E como é que foi qual foi o conhecimento, a habilidade que vocês tiveram que buscar e como é que foi esse processo de aprendizado? Como é que nasceu? Falou, pô, de onde saiu assim, né? Pô, vamos fazer uma mesa aqui, vamos fazer um banco. Então, a gente já começou a fazer algumas coisas mais pontuais, né? Aí surgiu a necessidade de um amigo que trabalhava numa construtora, a gente precisa de 20 bancos para esse empreendimento, você faz? Vamos fazer, fiz um modelo, eles aceitaram e foi. Aí daquele lá ele pediu mais 20 para outro empreendimento, mais 20 para outro empreendimento, empreendimentos fora começaram a nascer, só que a gente não queria ficar sendo mais um fazendo móveis, né? Então nós criamos a marca, patenteamos, e aí o primeiro designer que veio para desenhar, a gente estava conversando num churrasco de família, meu primo falou assim, eu conheço um designer, ele é daqui,
entra em contato com ele, vamos ver, né? Entrei em contato com ele, foi super aberto, compramos o primeiro projeto, que ele não conhecia a gente não conhecia ele. Agora, hoje, tudo é por royalties, né? E aí nasceu o primeiro projeto próprio da Maré. E aí, consequentemente, fomos conhecendo outros designers, porque daí a hora que você vai conversando com um e com o outro, o pessoal foi conhecendo a qualidade quando a gente entrou ao mercado, e aí eles começaram a procurar para desenhar pra gente. Entendeu? Olha só que sensacional. Esses negócios que eles vão nascendo organicamente, mas ao mesmo tempo por trás a visão do empreendedor, né? Porque você teve a visão, falou, poxa, como é que eu saio, né, dessa água suja aqui de disputar mercado por preço? Como é que foi essa virada de chave, né? Ali assim, poxa, eu tenho que sair disso aqui e preciso criar outro negócio, mas veio também o pedido de um cliente, né? Quanto tempo você ficou naquela... Porque tem gente, Marcelo, digo isso porque tem gente que está incomodado com o atual mercado ou com os atuais resultados da sua empresa, mas não consegue pensar fora da caixa. Como é que você furou essa bolha para conseguir pensar, né? Poxa, eu tenho que mudar o negócio da família aqui, porque senão a gente vai morrer aqui disputando mercado de preço. Justamente por isso, porque a gente estava disputando o mercado de preço e cada vez mais estava diminuindo essa margem nossa, né? Então estava estagnando. Se a gente continuasse naquilo, a gente ia ter tempo curto de vida. Tanto é que quando a gente começou a investir na Maré e gastar com patente, com marca, com designer, todo mundo falava, nossa, mas o país está em crise, você está investindo. Então a gente teve essa virada de chave vamos falar assim, o tranco foi necessidade. A gente sabia que dali para lá só ia ser morro abaixo, entendeu? Então vamos partir para o outro que seja morro acima. E todo mundo foi contra. Cara, olha só. É essa virada de chave que faz toda a diferença em qualquer negócio. Eu conheço e já vi muitos empreendedores reclamando, né? Porque o mercado, porque a política, porque eu tô esperando o mercado melhorar, porque eu tô esperando o país. Cara, eu sempre digo, se você for esperar alguma coisa acontecer para o seu negócio melhorar, você vai morrer abraçado com o teu negócio. O crescimento é você que provoca, é de dentro para fora. Você concorda com isso? Sim. Porque às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas eu tô aqui num mercado, guerra de preço, concorrência desleal. Muitas vezes a pergunta é, o que você está fazendo para mudar isso? E eu sempre digo o seguinte, ninguém pode reclamar daquilo que tolera. Quer dizer, você tomou uma atitude de parar de reclamar daquilo que você estava tolerando. Você foi ter que furar a bolha e falou, poxa, onde que está o conhecimento para desenhar um móvel que o mercado vai querer? É um designer? Então vamos atrás. Né? É o conhecimento daquele produto? Isso muitas vezes me irrita, vendo gente que só reclama e não faz nada para mudar. Não é o teu caso, porque daí nasceu a Maré, né? Um negócio que tem uma demanda. E como é que é a tua fila de pedido? Você está indo atrás de clientes ou os clientes estão vindo até você hoje? Não, hoje os clientes vêm atrás de nós. Foi impressionante, né? Porque a gente começou numa crise, aí vem a parte orgânica, né? Nós começamos numa crise, então a gente teve tempo de ir crescendo, amadurecendo, conhecendo o negócio, royalties, comissão, encontrar representante, e fomos crescendo aos poucos. Quando veio a parte da pandemia, que virou um boom, o nosso negócio explodiu, consequentemente a gente já estava preparado. A Maré tem quanto tempo? A Maré está fazendo 5 anos. 5 anos. Então o que acontece? Na pandemia que deu aquela explosão, se a gente não tivesse se preparado antes, a gente não ia entrar no mercado naquela hora. Faltando tudo, né? Então... Cara, a dica é a seguinte, galera. Quando você tem o teu negócio focado em diferenciação, onde a tua estratégia está em diferenciar-se do mercado, ou seja, como é que eu torno a concorrência irrelevante? Se liga nisso. Como que o empresário torna o negócio dele, ou produto ou serviço, irrelevante para a concorrência, ou melhor, como que o empresário, como que um empreendedor torna a concorrência irrelevante para o negócio dele? É criando o que ninguém criou. É levando ao mercado um produto que ninguém tem. Que é o que você fez com o teu negócio. Você foi lá, contratou um designer, desenvolveu um produto, tinha o core business de madeira, mas não sabia fazer móvel.
né? E foi lá, poxa, quem tem o conhecimento para desenhar um móvel que o mercado quer? Pô, é um designer, vai criar algo inédito. Quando você cria o que ninguém criou, quando você faz o que ninguém fez, você desperta desejo. Nada tem uma estratégia mais poderosa. Tanto é que a Mari tá aqui, não tá indo atrás de clientes, né? Você tem fila de pedidos de clientes. E como o nosso bate-papo aqui, o Marcelo, tem o foco em ajudar o empreendedor que tá aqui com os seus desafios, eu quero te fazer a pergunta, né? Qual é a maior dor do Marcelo empreendedor hoje à frente da Mari? Qual é o teu maior desafio? Cliente não é porque você tem um baita de um produto lindo, maravilhoso. Depois você vai deixar o Instagram da Mari aqui, todo o insight para a galera poder entrar lá e sonhar em ter um móvel daquele maravilhoso, né? Mas na tua visão hoje, qual é o maior desafio do Marcelo à frente da Mari? Nosso maior desafio hoje são pessoas. A parte da produção. Tá. Hoje o que me falta é produção. Eu não vendo mais porque eu não consigo produzir mais. Olha que loucura. E aí tem um detalhe, né? Como você faz um móvel artesanal, né? Basicamente um processo artesanal, ele tem ali uma linha de produção, mas é mão na massa, é hands-on. Não deve ter robô para fazer esse tipo de móvel. Não, né? não tem. Até tem. Só que daí a gente sai da nossa... especificidade. Exato. Que esse é o teu grande core business. Exato. Né? E o que já passou pela tua cabeça fazer? O que você já testou e não deu certo? De tudo aquilo que você já tentou implementar dentro do teu negócio para minimizar o impacto de pessoas lá dentro, de tudo aquilo que você já testou, o que você viu que deu mais certo e o que falou, cara, a gente tentou fazer isso e não deu certo, só para eu entender por onde você já navegou. Nós tentamos contratar gente especializada, não encontramos. Não encontrou? Não encontrei. Tá. Porque normalmente são poucas, estão alocadas, já não querem deixar e eu não acho justo tirar ela de uma outra empresa. Tá. Nós tentamos treinar, o pessoal aprende e ou migra para outra empresa ou muda de ramo, né? E a última tentativa foi contratar uma empresa que traria essa mão de obra para nós. E a empresa respondeu para nós que ela não estava capacitada a fazer isso porque estava faltando gente no mercado. Então ela preferia não atender a gente do que não entregar os números. Bom, vamos lá. Eu discordo completamente do que essa empresa falou para você, né? Mas vamos falar das suas três tentativas aí. Quando você está diante de um desafio que é esse, que você está ali, poxa, o problema do meu negócio é gente. Eu não cresço mais porque eu não tenho mão de obra, eu não cresço mais porque eu não tenho gente. Como é que o empresário tem que resolver isso? A primeira coisa que você tem que responder é o seguinte: será que eu sou o primeiro empresário na face da Terra que está enfrentando esse desafio? Eu acredito que não. Então, quando você responde isso, eu acredito que não, isso te leva a fazer a seguinte reflexão: como quem passou pelo que eu estou passando resolveu esse problema? Você vai ter que fazer um benchmarking. Entendeu? Então, eu sempre ensino isso para muitos empresários. Responda para você mesmo: o problema ou desafio que você está vivenciando, ele é inédito? Ninguém passou por isso? Não, ele é inédito, Fabiano. Ninguém passou por isso. Então, o problema é do mercado, não é seu. Certo? Ou seja, você é tão de vanguarda, o que você está fazendo tá tão na frente que você é o primeiro a estar enfrentando esse problema. Raramente isso acontece. Não é o seu caso. Agora, não, esse problema que eu estou enfrentando, outros empresários já devem ter enfrentado. Então aí vem a pergunta: como que eles fizeram para resolver esse problema que você precisa resolver? E para isso você vai ter que fazer benchmarking. Você vai ter que visitar, você vai ter que ligar, vai ter que fazer pesquisa. Por exemplo, quem são os seus possíveis, né, ou outras empresas que estão no mercado, que fazem móvel também artesanal ou que alcançaram lugares de sucesso, como é que eles resolveram? E aí você vai ter que modelar. Porque quando o empresário está diante de um desafio, a primeira coisa que vem de instinto é ele achar que... Quer ver? Tem uma frase que o empresário fala muito e eu escuto o tempo todo. Não, mas é porque o meu mercado é diferente, Fabiano. Não, é porque o meu mercado... Ah, tá. Então você é o único que está passando isso no teu mercado. Todo mundo acha que o mercado dele é diferente. Só que muitas vezes quando a gente está diante de um desafio, talvez eu também não saberia como resolver se eu estivesse na sua situação. Entendeu, Marcelo? Mas a questão é a seguinte: o que nos leva em direção às respostas é fazer as perguntas certas. Então, fazer a pergunta com esses dois vieses pode te dar rotas saudáveis. Então, a primeira é: o problema que eu estou vivenciando, eu sou pioneiro? Ninguém passou por isso? Não. Então, alguém já resolveu esse abacaxi antes de mim.
Quem resolveu, resolveu como? Foi com tecnologia? Foi com processo? Foi com a ajuda de alguém? Então, vai ter que pesquisar, né? Quem resolveu isso antes de você? Quem fabrica algo parecido e como é que eles resolveram isso? Provavelmente, posso estar enganado, eu acho que esses caras formaram essa mão de obra lá dentro. Entendeu? Ela é lenta, ou, né? Eles trouxeram ali potenciais talentos, né? Profissionais e funcionários que tinham, sei lá, já uma certa experiência com marcenaria ou com indústria de imóvel, mas tiveram que montar a sua escola ali dentro e formar esse profissional. Porque no Brasil você tem bolsões, né? Moveleiros e principalmente esses bolsões de movelaria especializada. Então como é que esses caras resolveram? Essa é uma outra forma de fazer isso, né? A segunda que você falou, pô, Fabiano, e quando a gente conseguiu formar, esse cara aprendeu um pouquinho e foi embora. Aí tem uma segunda questão para você resolver aí. Por que as pessoas vão embora do teu negócio? Por que elas não estão ficando? Por que elas estão saindo por tão pouco? As pessoas só vão embora por 3 motivos. Clima, ambiente, ou elas são maltratadas, ou o ambiente é ruim de trabalho, ou ele é muito insalubre, ok? Eu não acredito que conheço a tua empresa. Ou elas estão ganhando exatamente o que o mercado está pagando. E quando você paga um salário que todo mundo paga, qualquer coisinha a mais, a pessoa sai dali. Entendeu? Qualquer benefíciozinho a mais, qualquer R$200 a mais, ela vai para outro lugar. Então precisa de uma reestruturação aqui. Eu não digo nem que salarial, mas que tem a ver com um plano de cargo ali dentro. A pessoa tem que enxergar, você tem que vender o sonho da Maré para elas. Né? Que tem a ver com o terceiro ponto, que tem a ver com um plano de carreira. Então, as pessoas, elas não querem só, pura e simplesmente, trabalhar como robôs executadores de tarefa. Elas querem trabalhar em um lugar em que elas entendem que ali é um lugar bacana para elas construírem a carreira. E aí tem a ver com cultura de gestão. Faz sentido o que eu tô te falando? Faz total sentido. Eu sei que não é fácil, tá? Porque do couro sai a correr. Pô, Fabiano, para eu pagar melhor, como é que... Às vezes meu fluxo de caixa não permite. Às vezes não é nem pagar melhor, mas a pergunta é como é que eu retenho essa mão de obra dentro de casa? Como é que eu faço para essa mão de obra ficar? Então, tem uma frase do John Maxwell, não é minha, e ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim, e que é forte. Se o que você paga é um salário de bananas, o máximo que você vai conseguir construir é uma equipe de macacos. Com todo respeito aos macacos, o que ele estava querendo dizer? Se o que você paga é o que todo mundo está pagando, o máximo que você vai conseguir atrair é uma mão de obra comum. Não quer dizer que você precisa pagar um super salário acima da média que você não tem condições de pagar, mas você precisa compor um salário de forma estratégica. As pessoas têm que sonhar junto com você o teu sonho. Por isso que eu acredito que é muito difícil montar uma equipe de sucesso, o empresário que não partilhar resultado. Sabe? E esse partilhar resultado pode ser um programa de participação de resultados, pode ser uma bonificação. Eles podem ter um bônus por cumprimento de meta trimestral, seja esse cumprimento de meta da venda, ou seja, as pessoas têm que sonhar o teu sonho. Eu sei que isso que eu tô falando pode ser, de certa forma, incomoda muitas vezes, mesmo para uma mão de obra mais operacional, mas quando a gente vai estudar empresas de sucesso que estão conseguindo reter essa mão de obra, você vai perceber que elas têm planos que tá ligado à cultura de gestão que valoriza todo mundo ali. Não é fácil, né? Mas existe uma forma de fazer. Porque a pergunta é, alguém já conseguiu resolver o que você está tentando resolver? É do setor? Pois é, mas como que eu resolvo? Como que alguém, qual o caminho que quem resolveu fez? E, cara, modela isso. Entendeu? Faz sentido isso que ele te ouvir? Faz sentido. Mas assim, ó, você falou, vamos modelar o caminho, né? Eu consigo pegar uma outra empresa que não seja do mesmo setor, porque muitas vezes as empresas do mesmo setor não te dão abertura. Excelente pergunta. Eu já ouvi muito isso de empresário. Fabiano, às vezes você fala muito de fazer um benchmarking, mas a empresa não deixa eu ir lá ver. Você pode pegar exemplos de outros segmentos e trazer para a tua cultura. Porque tem uma coisa, Marcelo, que não muda em lugar nenhum do planeta. Não importa se a tua empresa está em Hong Kong, não importa se a tua empresa está em Miami, não importa se a tua empresa está em Curitiba, ou se está em Pindamonhangaba, ou em Machadinho do Oeste, lá em Rondônia. Tem uma coisa que é igual em todas as empresas. Gente. Gente é gente em qualquer lugar do mundo. Gente tem emoções. Né? Tem um livro fabuloso, um livrinho pequenininho cristão chamado As 7 Necessidades Básicas da Criança. A hora que você abre esse livro,
tem assim na introdução: como todas as pessoas gostariam de ser tratadas, inclusive você. Todas as pessoas têm necessidade de segurança, todas as pessoas têm necessidade de ser reconhecidas, todas as pessoas têm necessidade de serem aceitas, todas as pessoas têm necessidade de serem aprovadas, inclusive eu, inclusive você, inclusive o meu funcionário e o teu funcionário. Então as empresas que conseguem entender essas linguagens, né, e conseguem fazer isso de forma natural e genuína, não de forma artificial, né? Uma vez eu assisti uma entrevista de um desses gurus do RH e a pessoa perguntou assim para ele: olha, existia uma época dentro das empresas que se colocavam baias, aí depois tiraram as baias, aí depois criaram ambientes mais fechados, depois ambientes mais abertos. Na sua visão, qual é o ambiente, né, mais adequado para as pessoas serem produtivas? Ele falou: olha, se a pessoa tem um salário digno, ela é tratada de forma humanizada, o ambiente é saudável e a empresa é legítima, se ela tiver de ponta cabeça, ela vai produzir. A questão não é a parede ou não a parede, não é a baia ou não é a baia, é a legitimidade da cultura de gestão. Então, peguei um gancho aqui, né, falando de um pouquinho de outras áreas, mas para te responder o seguinte: a tua pergunta ela é muito legítima. Porque outros empresários já fizeram para mim. Falou: Fabiano, como é que eu vou modelar se eu não tenho essa abertura? Você pode modelar baseado em outros mercados que tenham fit com o teu negócio. Por exemplo, indústria de moda. A indústria de moda é extremamente artesanal. Você não tem robô que costura ali. Até tem alguns processos automatizados. E principalmente a alta costura. Principalmente a alfaiataria. Eu digo isso porque eu já fiz muita consultoria para a indústria de moda, a rede de varejo de moda. Também tem um grande desafio. A filha da costureira não quer ser costureira. Entendeu? A filha da pilotista, que é a pessoa que pega o que o estilista desenhou e transforma aquilo numa peça e faz o caimento, aquilo é uma mão de obra muito especializada. Então a pergunta é: como que a indústria de moda resolveu esse problema da mão de obra? Hoje eu vou lá. Então você pode ter ali muitos insights. O benchmarking, que é você pesquisar concorrentes ou outras empresas para tirar insights, é muito rico, Marcelo. E aí vem uma pergunta: como é que você faz benchmark? Participando de workshops, participando de eventos, participando de feiras, conversando com outras pessoas que já passaram pela dor que você está passando. Então eu acredito muito que no teu negócio você tenha que conversar com outros empresários, até mesmo de outros segmentos, mas que tenha uma indústria que dependa de uma mão de obra especializada e perguntar: cara, como é que você formou e como é que você retém? Agora, reter, você pode pegar de mais segmentos ainda, entendeu? Faz sentido isso ou não? Faz sentido. Aí vamos lá que a gente resolveu isso daí do benchmark. Como é que foi? Aí, vamos partindo do pressuposto que você resolveu. Isso. Beleza. Aí a gente precisa formar as pessoas. E quando essas pessoas não aparecem nem para entrevista? Aí esse não é um privilégio só do Marcelo da Maré. Existe um apagão no interesse, tá? Não era um apagão de mão de obra. Existe um apagão no interesse por querer... Vou melhorar essa frase. Existe um apagão no desejo de trabalhar geral no planeta. Entendi. Tá? Geral. Eu acabei de chegar agora dos Estados Unidos, de um dos maiores eventos de varejo, o maior evento de varejo do mundo, onde esse desafio de reter mão de obra, você vai nos Estados Unidos, você vê nas redes de loja, hitting, né? Tem vaga, contrata-se, porque muitas pessoas simplesmente não querem trabalhar com aquilo. Então esse privilégio não é só do Marcelo da Maré. Muitos empresários, muitas empresas estão tendo muita dificuldade. Vou dar um exemplo que aconteceu o ano passado. Eu assisti uma palestra do CEO da Macy's, que é um gigante do varejo norte-americano na área de moda, onde eles descobriram que nos Estados Unidos existe um universo de jovens que não concluíram ou não entraram na faculdade porque não conseguia pagar. E eles anunciaram vagas com um contrato onde a Macy's pagaria a faculdade desses jovens. Então eles sabem que eles vão ter mão de obra por 4 anos. Durante o período Durante aquele período da faculdade.
Tá? Então, assim, ó, lógico que eles têm fluxo de caixa suficiente para bancar uma estratégia dessa. Né? Não é a realidade da grande maioria de muitos empresários. Né? Mas esse apagão da mão de obra, porque o que está acontecendo? As pessoas, elas estão optando e levando em consideração, em primeiro lugar, o seu estilo de vida. Então, com essa pandemia, muitas pessoas, elas repensaram seu plano de vida, sua estratégia de vida, seu modo de vida. Está acontecendo uma grande migração, por exemplo, onde as pessoas estão mudando para lugares. Né? Antes aconteceu lá a migração, as pessoas saíram do interior e iam para os grandes centros para poder trabalhar, ganhar dinheiro, carreira. Está acontecendo o inverso, as pessoas estão saindo dos grandes centros e de onde elas vivem para morar em lugares onde ela quer que aquele lugar esteja adequado ao estilo de vida. Se ela vai trabalhar, arrumar emprego lá, isso é outro 500, né? São outro departamento. Depois ela vê isso. Mas primeiro ela está prezando pela qualidade de vida, né? Então você vai ter que entender e enxergar, no caso da Maré, que é uma mão de obra de marcenaria e tudo mais, qual é, por exemplo, a idade ideal que você vai ter menos problema. Vou dar um exemplo com redes de supermercados. Rede de supermercado, principalmente no Brasil, mas nos Estados Unidos isso aconteceu lá também, só que aqui o Brasil modelou muito, eles demoraram para perceber que o jovem não queria ficar trabalhando ali como empacotador ou no caixa. Entendeu? O que eles fizeram? Eles foram para um público que tem uma idade mais avançada. Depois dos 40, né? Depois dos 50. É muito comum você ver em alguns setores mais pessoal dessa faixa. Por quê? Eles entenderam, poxa, aqui eu vou ter uma pessoa que de repente ela já está estabilizada na vida, às vezes já está até aposentado, isso aqui é um segundo emprego, é uma pessoa que vai atender melhor. Então a pergunta é, será que a faixa etária do que você está contratando não está errada? Né? Não tem resposta pronta, entendeu, Marcelo? Por isso é importante o benchmarking, modelar, visitar, ver outros mercados. Como é que eles resolveram isso? Aí volto lá na indústria de moda, porque a indústria de moda tinha um problema que era basicamente senhoras que eram costureiras. Como é que a indústria de moda está resolvendo isso? Né? Não sei se faz sentido, cara. Faz e abre novas linhas de pensamento, né? Porque assim, a grande pergunta como é que eu resolvo o problema que eu não consegui resolver ainda? É fazendo o que eu não consegui fazer. Parece óbvio, mas pensar fora da caixa é muito difícil quando você está na operação do dia a dia. Porque quando você pisa na empresa 8 horas da manhã na segunda-feira, o pau já está quebrando. O telefone, o e-mail, o WhatsApp, o cliente, o fornecedor, o representante, a logística, o caminhão, o fornecedor da matéria-prima e tudo mais. E você conseguir pensar, né, estrategicamente em meio à rotina, ao operacional, que é o grande desafio, é aquilo que eu sempre digo, né? Tirar uma meta do papel, o maior desafio de tirar uma meta do papel é conseguir executar uma estratégia em meio ao operacional do dia a dia. Esse é o grande desafio. Como é que você, à frente do seu negócio, consegue fazer essa conciliação do operacional com o estratégico? E o quanto esse estratégico te sufoca no dia a dia, cara? Hoje o operacional me sufoca mais, né? Muito mais. Porque demanda, e o duro é que ele demanda muita energia para pouca coisa, né? Ele demanda muita coisa. Você tem que pensar rápido em muitas coisas e aí o estratégico fica de lado e aí falta o tempo do benchmark, de tudo isso daí. Né? É importante. Todo empresário ele precisa entender o seguinte, porque a Maré tem 5 anos, é um bebê e com um crescimento exponencial e posicionamento de mercado lindíssimo. Né? E a questão não é você ser grande ou pequeno. A questão é como que você prioriza tudo aquilo que é estratégico e a questão é qual é o teu modelo mental. E esse sim é grande ou pequeno. Então, eu posso até ser pequeno, mas eu tenho que pensar grande. Pensar grande não é ter pensamentos faraônicos e utópicos. É pensar como os grandes pensam. Como que o diretor de uma grande indústria prioriza suas tomadas de decisões? Como é que é a rotina produtiva dele? Ele tem uma reunião semanal, ele tem uma reunião mensal de resultados, como é que ele para fazer isso? E aí, novamente, o benchmark, você tem que olhar para quem é referência. Né? Não vai olhar para quem tem comportamentos tóxicos. E tem uma coisa muito importante nesse negócio aí, cara. Todo empreendedor que não consegue parar e pensar estrategicamente, olhando de fora do seu negócio, ele vai ser atropelado pelo seu operacional e essa empresa ela vai perder timing de mercado.
Uma vez eu fiz a seguinte pergunta dentro de uma reunião de conselho. Onde que vocês estavam que vocês não perceberam a indústria de vocês perdendo time em relação aos concorrentes? Perde, né? Eles não souberam responder e eu mesmo fiz a resposta para eles. Eu falei, vocês estavam afundados no operacional do dia a dia aqui da empresa. Como é que uma empresa perde timing de mercado? O que é timing de mercado? Tem a ver com design, com competitividade, tem a ver com preço, tem a ver com estratégia de marketing. Como que uma empresa perde timing de mercado? É só ela ficar focada no operacional do dia a dia. Quando você fica focado no operacional do dia a dia, você para de olhar para o concorrente, você para de olhar para a demanda de mercado, para o comportamento. Esse é o maior perigo de um empresário. É ele se afundar na operação no dia a dia e não conseguir olhar estrategicamente para fora do teu negócio. Por que você conseguiu construir um negócio fazendo um spin-off do produto principal? Porque você saiu do teu operacional e foi olhar para novos mercados. Com base na sua necessidade, com base na sua dor de caixa, você saiu do lado de fora e falou, pera um pouquinho, onde é que tem mercado que tenha fit com o que a gente faz, né? Que tem a ver com madeira, que tem a ver com isso, como é que eu posso pegar todo o nosso know-how de... Quantos anos era de madeireira? Já estava dando, entre a parte de engenharia de madeira e a madeireira, uns 18 anos. Então, como é que eu pego esses 18 anos, não jogo na lata do lixo, o que eu posso extrair de bom daqui e pegar isso e canalizar para um novo negócio? Esse, né, só que você só conseguiu fazer isso olhando para fora, né? Faz sentido essa questão de olhar para novos mercados, cara? Sim. Além do desafio de pessoas, né? Obviamente que esse é porque eu costumo dizer muito que em liderança, até você se tornar um líder, até você chegar no ponto de referência, o teu sucesso ele depende de você. A partir do momento que você se torna um líder, ou seja, a partir do momento que você abre uma empresa, a partir do momento que agora você tem uma equipe, o teu sucesso agora depende da tua equipe. Então quer dizer que o teu negócio depende do quão forte, comprometido, engajado é a sua equipe. Esse é o que a gente chama de uma das tampas que podem impedir o crescimento, né, do teu negócio. Para onde você está olhando para o teu mercado, né? Tirando essa questão pessoas, quais são os desafios que você tem de mercado? Hoje, posicionamento de marca. A gente está batendo a cabeça ainda para ver como é que nós vamos fazer um posicionamento para fixar mesmo a marca, né? Porque assim, a gente tem um produto de linha alta, tá, né? Então a gente tem que mirar lá em cima. Quer dizer, vamos lá, o consumidor final é o público A. Beleza? Público A, que vai comprar numa loja. Provavelmente, na verdade, quem ajuda a escolher o teu produto é um designer de interiores, é um arquiteto que está à frente daquele projeto. São os especificadores, certo? Isso, os especificadores. Hoje os móveis da Maré já estão nas principais lojas do Brasil. Certo. Começamos 2 linhas de exportação agora, uma para os Estados Unidos e uma para o Chile. Mas eu vejo a necessidade ainda de um fortalecimento de marca. Tá certo que a gente tem 5 anos... mas não dá para esperar 10, para daí o pessoal acreditar que realmente é bom, né? Temos que bater firme agora para já posicionar. Para o cliente chegar na loja e pedir, eu quero Maré, e não o especificador ou alguém chegar, né? Esse intuito que a gente quer, tá na cabeça das pessoas. Posicionamento de marca, você está dizendo em relação objeto de desejo. Objeto de desejo pedindo a marca. Exato. E não o produto em si. Exato. Né? Fortalecimento da marca dessa maneira. Né? Porque produto bom a gente tem, né? Uhum. Então... a receita do bolo, para isso, novamente, o benchmark. Né? São aquelas 3 perguntinhas. Né? O desafio que eu estou enfrentando, eu sou pioneiro ou alguém já enfrentou na minha frente? Porque quando você vai responder essa pergunta, ela te diz o seguinte, com quem está o problema? Olha só que interessante. Quando o empresário está diante de um problema, de um desafio, ele tem que fazer essas 2 perguntas. Né? Eu sou o pioneiro ou não? Ou eu não sou o pioneiro? Ou alguém já enfrentou isso na minha frente? Quando você responde isso, você, na verdade, encontra a seguinte resposta. Ou o problema está comigo, ou o problema está com o mercado. Ou seja, se eu sou o pioneiro e ninguém nunca passou por esse desafio, então isso é um problema de mercado que eu vou ter que resolver.
Agora, se alguém já resolveu isso na minha frente, o problema está comigo. Então a pergunta é, o que ele descobriu que eu não descobri ainda? O que o meu concorrente sabe que eu não sei? Qual é a habilidade, qual é a atitude, qual é a competência que ele tem que eu não tenho? Beleza? Então, volto à mesma pergunta. Qual é a marca, qual é o móvel que trilhou o caminho que você gostaria de trilhar? Existe ou não existe? Se não existe, então é um problema de mercado, você vai ter que desbravar. Aí tem os desafios do pioneiro. Agora, não, alguém já trilhou, então pera um pouquinho. Então qual é a competência, qual é a capacidade, qual é a ferramenta, qual é o recurso que ele teve, que você precisa ter também. Faz sentido isso ou não? Faz sentido, mas a hora que a gente faz isso, a gente não acaba virando uma cópia de quem está lá na frente? Excelente pergunta. Qual que é a diferença de uma cópia, né? Vamos lá, tem uma palavra que é muito usada hoje em dia para copiar algo, que é modelar algo, né? Modela, né? Modelar significa se inspirar, na verdade. Mas excelente pergunta. Tem um jargão lá no Vale do Silício, nas empresas de tecnologia, que o pessoal diz o seguinte, ó, não tem como crescer sem errar. Já que você vai errar, erre rápido e erre barato. O que significa isso? Eu posso construir uma rota inspirado naquilo que uma outra marca fez, mas não errar onde ele errou, mas mantendo o DNA e os valores da minha marca. Então, modelar uma estratégia não significa que você vai copiar aquela estratégia, né? Você pode se inspirar naquilo, ok? Mas mais do que isso te dá também o benefício de não ser o pioneiro e de não errar onde aquele cara errou. Ou seja, se ele demorou 10, 15 anos para construir aquele posicionamento, como ele já desbravou o mercado, você pode fazer isso com 3. Você pode abreviar a curva de aprendizado, entendeu? E inclusive ter o privilégio de dizer o seguinte, isso eu quero, isso eu não quero. Faz sentido ou não? Entendi. Então não é cópia, tá? Não é cópia. Você vai construir o teu DNA inspirado, né? No mundo nada se cria, tudo se copia e bota a sua logo. Brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte, mas você se inspira nisso aí. Não tem como. A gente é influenciado, né? Até o teu designer que tá ali desenhando o teu móvel, ele tá... ele tem as suas referências, né? Ninguém cria nada do zero, tipo, cara, isso aqui é muito disruptivo. Tanto que quem consegue criar, né? Imóvel tem muito disso. Tem cadeiras que foram criadas há muito tempo, décadas atrás, que até hoje, né? Quando você copia, você está fazendo um plágio, aí tem a propriedade intelectual, sim, né? Que te protege disso. Mas você tem aquela inspiração. Então a pergunta é, existem marcas ou algumas referências de mercado que construiu isso, né? Seja no Brasil ou fora do Brasil, entendeu? A indústria de moda tem muito isso. Porque eu vejo muito fit, né, com a parte de design, né, de móvel e tudo mais, com a moda, porque tudo se conversa, né? Sim. Gastronomia, moda, né, móvel, design, cultura, eu acho que faz parte do ecossistema criativo, né? Faz sentido isso ou não? Faz sentido. Fala pra mim. Faz sentido. Hoje a Maré, ela é constituída por quais departamentos? Financeiro, o departamento comercial, o operacional. Os 3 grandes pesados são esses daí: financeiro, né? O operacional e o vendas. E o da produção, né? E o seu modelo de venda é como? Como é que funcionam os seus canais hoje? Hoje você vende por meio do quê? Hoje, única e exclusiva... Como é que você leva o teu produto, né? Teu negócio é um negócio B2B, né? Uma indústria que vende para lojistas, certo? Isso. E essa ponte hoje é por representantes. Ah, tá. São representantes. Tem representantes que fazem isso. Você tá pensando em outros canais ou não? Tô. A gente tá olhando fora da caixinha, né? A gente tá pensando em outros canais. Nós não fizemos nenhuma venda direta. A fábrica, por enquanto, não tem esse intuito de fazer a venda direta, mas a gente tá pensando em outros tipos de venda, sim. Né? B2B ou B2C? B2C. Mas não tirando o lojista é que assim, é um negócio novo, então a gente tá meio deixando na fase de estudos ainda, né? Mas a gente nunca quis fazer um B2C para não tirar o lojista, que é o maior parceiro nosso hoje, né? Mas
tem outras... Nem deve. Só que é o seguinte, Marcelo, eu percebo muitas indústrias errando na seguinte estratégia, colocando todo o seu negócio no monocanal. O que significa o monocanal? Colocando toda a sua propriedade intelectual, seu produto na mão de um único canal. Esse é um erro que muitas indústrias cometem hoje. Num passado, essa estratégia deu certo. Você levar o seu produto a mercado, ou seja, aquilo que você produz, cria, desenvolve e produz, aos lojistas por meio de um único canal, no caso, representação comercial. Por uma questão, necessidade de sobrevivência, muitas indústrias que estão avançando muito, elas descentralizaram seu canal de único veículo e hoje elas têm lá 2, 3, 4, 5 canais B2B. Eu vou te dar um exemplo. Você pode levar o seu produto por meio de um representante comercial, que era o tradicional, mas você pode fazer venda direta por Key Account, ou seja, você tem um gestor interno que atende um determinado tipo de cliente. Você nunca... Agora, é muito importante, um canal não pode concorrer com o outro. Sim. Ok? Porque o pessoal confunde. Mas se eu abrir outros canais, eles vão concorrer entre si. Não é verdade, sabe por quê? Porque o lojista, você tem lojistas e lojistas. Você tem clientes e clientes. Então tem cliente que ele não quer mais ser atendido por um representante. Às vezes ele prefere entrar numa plataforma, depois que você cadastrou o produto, entrar lá, ver, perceber e fazer a compra. Entendeu? Então, eu tenho indústrias hoje que a gente atende que ele tem canal representante, ele tem o Key Account, ele tem o e-commerce segmentado, ok? Ele tem a central de vendas. O Brasil tem mais de 5.000 municípios. Para quem está nos assistindo e tem uma indústria, seja ela pequena ou grande, responda para você mesmo. Quantos municípios do Brasil tem o seu produto lá? E nós mapeamos isso, hein? Nós mapeamos e pegamos cidades com mais de 100 mil habitantes. Que aí você já pega o nicho, né? E aí exatamente. Você reduz, e ainda assim são muitas, e muitas delas não estão atendidas. Não estão cobertas. Então, a pergunta é, como que eu faço uma maior cobertura? Eu sei como você não faz, colocando toda a sua estratégia em cima de um canal só. Né? Em cima de um canal só. Marcelo, nós estamos falando de uma empresa de vanguarda, uma empresa com crescimento exponencial, que se posicionou muito rápido, embora um dos seus desafios seja esse posicionamento, né? E que você tem 2 grandes desafios, né? Pessoas internas aqui para aumentar a sua produtividade e a sua produção, e o outro é posicionamento de mercado. Na minha visão, posicionamento de mercado é uma questão de mera consequência. Como o teu negócio está ancorado em cima de diferenciação, e eu acho que se você não perder o seu DNA, não querer dar tiro para todo lado, eu acho que o produto de vocês é lindíssimo e tem ali uma característica, ele tem um DNA, respeitando aquilo que posicionou vocês, porque às vezes eu vejo muitas empresas errando dessa forma. Na ânsia de querer, no afã de querer ganhar mercado, começa a dar tiro para todo lado, inclusive no design de produtos. E aí quando você quer conversar com muita gente, você acaba não conversando com ninguém. Então você tem que ter muito claro quem é o teu ICP ali, né? Quem é o seu cliente potencial ideal. E aí é óbvio que o teu designer, quando ele vai produzir, né, vai desenvolver uma peça, ele desenvolve essa peça pensando no dono da casa que vai usar a peça. Né? Não só no especificador, no arquiteto. Ele pensa lá no consumidor final. Eu penso que o posicionamento da Maré no mercado, esse crescimento que vai posicionar ela, isso aqui vai vir organicamente. Eu acho que se vocês não saírem fora desse trilho que vocês já construíram, eu acho que isso vai posicionar vocês pelo fato do produto em si vai chegar lá. Entendi. Né? Agora, pessoas, esse eu acho que, na minha visão, é o maior desafio e é onde você deve colocar, num curto espaço de tempo, maior energia. Fazer pesquisa, conversar com empresários, criar sua escola interna, criar um programa de retenção de talentos, criar um plano de cargos, carreiras e salários para que você possa efetivamente ter uma empresa estruturada com pessoas para você embarcar o teu crescimento. Tanto que você falou, Fabiano, não tem um problema de venda. Sim. Na verdade, a gente até rejeita pedido por causa da entrega. Né? Isso é privilégio de poucos. Agora, isso pode ser um grande sabotador do teu crescimento. Entendi. Né? Vamos focar nisso. Alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito que eu não fiz? Você tivesse feito?
Nesse treinamento de pessoas aí, você não me perguntou das vendas, né? Só o canal de vendas, né? Mas você não me perguntou como que Porque agem teoricamente os não meus é, vendedores, né? porque teoricamente não é uma dor, né? Tu assim, não é um grande uma dor. desafio, Não, né? não é. Mas eu sinto que os meus representantes nem sempre conhecem o meu produto. Entendeu? É porque assim, ó, eu gosto muito de representante, eu dou muita palestra para convenções de representantes, porém, eu tenho que fazer uma crítica aqui à categoria de representantes. Poucos representantes conseguiram virar a chave de qual é o verdadeiro papel dele no mercado. Antigamente, o representante ele era crucial porque ele era o único elo que ligava a indústria ao mercado. Com o advento da tecnologia, do digital, hoje o cliente não precisa mais de um representante levando o catálogo de produtos para ele. Isso ele faz com um clique. Então, o papel do representante mudou. E o representante que não entendeu isso, esse cara se tornou um analfabeto funcional e ele está descartável. Ele é dispensável para a indústria. Qual é o representante que não vai ser descartável? Ou seja, qual é o representante que a indústria continua precisando dele? O representante que entende que o papel dele é de um consultor de estratégia de negócio para o varejista. Ou seja, é o consultor nem treinar de produtos, não é isso. O representante, o papel do novo representante é o de ajudar o lojista a fazer o sellout, ou seja, a fazer com que o produto que ele vendeu gire mais rápido no ponto de venda, ajudar o lojista a desenhar e a construir estratégias para que aquele produto chegue de forma mais eficiente e mais rápida para o consumidor final. O representante que não entendeu isso, ele está fora do game, ele está fora do jogo. E as indústrias que não entenderam isso, vai ficar com um bando de gato gordo ali compondo a área comercial. Faz sentido? O que é um gato gordo? É aquele gatão gordo ganhando bem, né? Porque às vezes ele pega lá 4, 5, 6 pastas, 4, 5, 6 marcas, vende um pouquinho para cada uma, mas no final para ele tá bacana, entendeu? E a indústria é refém desse cara. Eu já vi indústrias à beira de quebrar, por quê? Toda a sua estratégia de negócio de mercado estava na mão de um bando de gato gordo. Então, indústria, primeiro, não pode ser refém do monocanal. Essa indústria ela precisa ter televendas, né? Ela precisa ter canal B2B digital, ela precisa ter key account e também o representante, mas representante estratégico. Representante que é um consultor de negócio. Então, faz sentido o que eu tô falando isso? Faz, total. Você tem gato gordo lá ou não? Acho que eu tenho alguns. Pois é, cara. Vamos arrumar umas ratoeiras boas aí. Ratoeira boa não, uma armadilha pra pegar gato. Né? E você que é representante que tá me ouvindo e que já entendeu isso e virou a chave, você não tem dificuldade nenhuma com isso que eu tô falando. Agora, se você é um gato gordo, você ficou incomodado. Fala a verdade. Com certeza. Né? Marcelão, acho que é isso, cara. Bate-papo, chegamos a 50 minutos aqui, quase uma hora já. Nossa. Fala pra galera que tá aqui, né? Quem quer conhecer um pouquinho da Maré, e aí, como é que faz? Acessa o quê? Aonde tá? Gente, quando eu vi o produto que esse cara faz, o Marcelo participou das minhas imersões aí, né? Do Gestão de Resultado, que é uma imersão empresarial, teve também no Time Out e tudo mais, mas quando eu conheci o produto dele, falei, meu amigo, você faz uma obra de arte isso aqui, né? Fala lá pra nossa audiência. Nós estamos no Instagram, né? Maré Mobília. E lá você encontra todas as informações, catálogo, tecido, móveis, tudo que você precisar, tá lá no Instagram. E vai ter lista de lojas, porque a pessoa fala, poxa, onde eu compro, né? E aí? Tem a loja, ela direciona você para o site, e no site tem todos os representantes, as lojas, todo o direcionamento, tem várias coisas no site também, www.maremobilia.com.br. Maré Mobília, é isso aí. Gente, esse aqui é o Gestão de Resultados, é um podcast barra mentoria, barra papo de empreendedor, né? De empreendedor para empreendedor. E você que curtiu isso aqui, por gentileza, compartilha, clica no link, clica no sino, manda sinal de fumaça, faz tudo que tem que fazer, beleza? Para você ser avisado e notificado, porque toda semana tem episódio novo aqui, né? Ao vivaço aqui. Não é ao vivaço, é estreia, né? Estreia ao vivo.
Toda semana tem podcast novo aqui, tem conteúdo novo, beleza? E se liga lá nas minhas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no Facebook e no LinkedIn também tem cortes dos principais insights aqui desse bate-papo de empreendedor aqui. Marcelo, obrigado pela tua presença aqui, meu irmão. Seja bem-vindo. É sempre um privilégio conversar com empresários como você aí, que tem negócios exponenciais. Que legal, né? Que você conversar com empreendedores que fizeram essa virada de chave, né? Porque você também não deixou de fazer uma... Nós não abordamos aqui, você fez uma transição de carreira, né, cara? Sim, pô, de engenheiro, né? Engenheiro para empreendedor. Pô, cara, engenheiro seria uma vida mais tranquila, né? Mais previsível, né? Super. CLT. CLT. Valeu, obrigado, meu irmão. Obrigado, eu. Valeu, tchau, tchau.